Liderar, capítulo 3. Instrutores. Toda vez que alguém estiver dando uma instrução, ele assumirá a posição de um instrutor. Ele estará liderando o conhecimento que possui, em determinado assunto. Aqueles que desejam aprender sobre o mesmo, assim que ao dar uma aula em um curso, ensinar um item de uma classe JA ou dar uma palestra, você estará na posição de um instrutor. Porém, vamos ver mais especificamente dois tipos de instrutores neste capítulo. A. Instrutores de especialidades e B. Instrutores de ordem unida. Talvez você se surpreenda ao descobrir como é fácil arranjar instrutores de especialidades. Pode ser também que você tenha que repensar os seus conceitos ao ler a filosofia da ordem unida. Instrutores estão em posição de liderar e no desbravadorismo, isto significa ação. Mais ainda, a emoção pode transmitir algo que você sabe a um pequenino desbravador, que para ele soou como um tesouro. Esta indescritível sensação e prazer que podemos experimentar é algo impagável. Ao ver a alegria do seu liderado, mostrando que aprendeu, quem sabe, um novo nó, o nome científico de uma planta ou animal, o que ele fará com ares de um PhD, ou ainda uma evolução revolucionária, você entenderá que todo e qualquer esforço para dar aquela instrução já foi compensado. Você, instrutor, deixou sua marca profundamente gravada nas mentes e corações dos seus liderados. Pronto para sua grande aventura de ação, emoção e instrução? A. Instrutores de especialidades. O instrutor de especialidade é muito mais que um multiplicador de saber. Ao ele transmitir os conhecimentos em uma especialidade, motivando a outros se tornarem também especialistas, ele estará desencadeando um crescimento exponencial. Bem, talvez você não goste ou gostava muito de matemática, e não saiba ou se lembre ao certo o que significa. Ao invés de uma definição, tipo San Jorge, vai uma história pessoal para exemplificar. Em 1978, faz tempo, o autor já deve ser bem velhinho, né? Conheci uma das grandes instrutoras de especialidades, especialmente na área de natureza, a avó Dorina. Dorina dos Seis Azevedo e seu esposo, pastor Emílio Azevedo, aposentados ou jubilados, moravam numa chácara em Hortolândia. Naquele tempo, uma vilinha próxima do IASP, que hoje é conhecido como NASP Campus 3. Já naquele tempo e até hoje, no momento em que o livro foi publicado, em 2003, toda a molecada desbravadora ia à avó Dorina para completar requisitos de classe e especialmente aprender especialidade. E ali, em meio a livros, gráficos e mapas celestes, que me interessei e fiz especialidades de astronomia, ajudado pelo céu com poucas nuvens da região e as poucas luzes naquela época da vilinha. Cumpri com os requisitos de ambas as especialidades, como bom desbravador e juvenil. Naquele tempo, eu era juvenil. Não me contentei só com aquilo e nas férias fiz uns 2 cursinhos promovidos pelo Planetário de São Paulo. Um sobre novas e supernovas e outro da teoria de expansão do universo. E mais algumas sessões do planetário e palestras. No final daquele ano, visitando minha irmã que morava na Bahia, ajudei na formação do Clube de Brotas em Salvador. O clube chamava na época Raimundo Santana. E adivinha que especialidade foi a primeira a ser ensinada ao clube? A astronomia, é lógico. As aulas teóricas e prática de observação na praia da Pituba, com caminhada na ida e na volta, começou o processo exponencial a que me referi. Tanto eu como as dezenas, ou talvez até centenas, que aprendemos da avó Dorina sobre as estrelas, passando a ensinar outros. Muitos clubes onde ensinei sobre a especialidade de astronomia, nos mais de 20 anos desde então, alguns desbravadores se tornaram também instrutores de astronomia. Sendo assim, digamos, dos 10 que aprendemos sobre astronomia em 1978, cada um formando mais 10 outros instrutores de astronomia, chegamos num primeiro momento à astronômica marca de 10 elevado à 10ª potência, o que dá 100 bilhões. É lógico que não conseguimos este sucesso todo, mas a ideia é válida.
Se você, ao dar uma especialidade, conseguir dentro do grupo formar 2 ou 3 novos instrutores, já é um começo do tal crescimento exponencial. E olha que 2 elevado à 10ª potência já dá 2048. Dicas sobre instrutores ou instruções em especialidades. Onde conseguir instrutores para as mais de 300 especialidades? Com certeza não será você o instrutor de todas elas. Difícil, improvável e talvez até impossível. Talvez você chegue, quando muito, a umas 200, 300, o que já será notório. Mas mesmo dentre as especialidades que você possui, nem todas você será instrutor. Além disso, as especialidades tendem a crescer em número e principalmente em diversidade regionais. Desta maneira, especialidades endêmicas serão específicas para alguns, não todos. Como fazer? Muito, mas muito simples mesmo. Buscar especialistas para o ensino de cada especialidade, naquilo que ele tem conhecimento. Professores de biologia e ciências, por exemplo, têm toda a condição e capacidade de ensinarem e desenvolverem grande parte ou quase totalidade das especialidades de natureza. Professores de educação física, puxando a sardinha para minha brasa também, são qualificados a darem das especialidades nas áreas de cultura física e recreação, como natação, atletismo, ginástica olímpica, etc. Todo desbravador vai à escola, portanto todos conhecem um professor de biologia ou ciências e um professor de educação física. Simples? Com certeza, pois, ao vocês os convidarem para ensinar o que conhecem a quem está interessado em aprender, se sentirão honrados. Quem não conhece um médico ou um enfermeiro? Normalmente, todos nós passamos pelas mãos destes profissionais, ainda antes das mãos de nossas mães, e existem enfermagem caseira, alerta vermelho, primeiros socorros, talvez as mais importantes especialidades, uma vez que o desbravadorismo requer ação e esportes radicais, não é mesmo? Pode ser ainda mais fácil. Como? Todos temos mãe e muitas delas, se não todas, sabem cozinhar, lavar, passar, costurar e etc. Tá aí as instrutoras de arte culinária, trabalhos em agulha, corte e costura, ciência do lavandeiro. Volta aqui, Jota. Técnicas de lavanderia, cuidados da casa e etc. Um pai pode ser construtor ou algo semelhante, alvenaria, eletricidade, carpintaria e até marcenaria pode vir de presente. E quem sabe, os especializados podem, como prova, fazer ou reformar uma casa para um necessitado, ressuscitando o antigo departamento de Bom Samaritano. Uau! Parecia algo tão complicado as tais especialidades, mas não é. O próprio pastor pode dar algumas delas, como colportagem, etnologia missionária, e muitas delas são desenvolvidas para que os próprios desbravadores consigam fazê-las, cabendo ao instrutor tão somente a missão de verificar os resultados. Falta de instrutor não é motivo. E quanto ao conteúdo e forma ao ser ensinado? Sem problemas, pode ter certeza. O manual traz as perguntas que, ao serem respondidas ou itens a serem executados, dará ao mesmo tempo a qualificação de especialista em algo. O instrutor ensina baseado nos seus conhecimentos que incluirão o suficiente conhecimento para se responder a todas as perguntas ou itens daquela especialidade. Um instrutor não ensina as respostas, ensina a especialidade. Um especialista em fotografia, um fotógrafo, por exemplo, vai demonstrar muito mais que as simples perguntas que traz o manual. Inclusive, porque quando a especialidade foi criada, sequer existiam as câmaras digitais, assim que megapixels ainda não haviam sido inventados. Porém, em pouco tempo serão muito mais comuns na fotografia que os filmes, câmeras e outras. Mas os princípios contidos na especialidade continuam a valer. O ideal é ensinar muito mais do que a especialidade pede e então cobrar um grande percentual do mínimo exigido pelo manual. Talvez pelo menos 80%. Afinal, ninguém é meio especialista. Assim que nota 5 não dá para passar, tem que haver conteúdo.
Quanto à forma, a grande variedade de especialidades fica praticamente impossível ditar uma norma ou regra que seja válida a todos. Porém, em linhas gerais, alguns conselhos são úteis. Sempre que possível, inicie uma especialidade que é do interesse do grupo. Assim sendo, todos se esforçarão a cumpri-la. Sempre que possível, desenvolver por unidades, fazendo assim uma certa competição entre os membros do clube, aumentando o interesse. Assim também, num grupo menor, fica muito mais fácil do instrutor alcançar cada participante e também as unidades são normalmente mais homogêneas quanto à capacidade e gosto. Os instrutores têm que ser do clube ou da igreja? Não. Imagine o trabalho missionário ao chamar, por exemplo, um bombeiro para ensinar salvamento de afogados ou resgate básico para o seu clube. Já vi isso acontecer. O bombeiro ficou tão interessado pelo interesse do clube que virou membro. O importante é que seja realmente especialista na sua área e possa gozar de boa reputação, além do que deve ser explicado ao mesmo o que é o clube, seus princípios, filosofia e etc., a fim do mesmo portar-se de acordo. Tá aí de novo um bom testemunho a ser dado, mais alguém a ser alcançado, mais um interessado desbravado pelo desbravadorismo. Filosofia da Ordem Unida, como segue: atenção, desbravadores, sob meu comando, cobrir, firmes, descansar, sentido. Introdução. Há mais de 40 anos, esta frase se faz presente nas reuniões dos clubes de desbravadores, todo domingo em todo o Brasil. Muito já se falou, comentou, algumas apostilas e cursos sobre o assunto foram feitos. Entretanto, a filosofia que deve ou deveria permear esta importante atividade jamais foi devidamente e profundamente discutida. É verdade que, por intuição, muitos líderes com boa vontade têm feito um magnífico trabalho em seus clubes e regiões, mesmo sem terem um profundo conhecimento. Não a respeito das ordens ou vozes de comando ou de evoluções e desfiles, mas conhecimento de filosofia e utilidade dessas ferramentas que os clubes têm à sua disposição e que, se devidamente utilizadas, trarão benefícios a cada menino e menina do clube, além de prestarem um grande serviço à igreja, comunidade e à pátria. O objetivo deste é elucidar estes benefícios a fim de ajudar os diretores e conselheiros não só a aplicarem, dosarem corretamente, bem como terem conhecimento para explicarem a utilidade dessas atividades aos pais, desbravadores e igreja. Histórico. Junto com a implantação dos primeiros clubes no Brasil, nos anos 60, as primeiras atividades dos clubes por usarem uniforme atraíram ou foram impostos. Muitos diretores militares ou ex-militares à frente dos clubes de desbravadores. Muitos jovens, saídos dos tiros de guerra, serviço militar obrigatório daqueles anos, eram escolhidos pelas comissões de igreja para a diretoria dos clubes locais. Assim que, desde os primeiros clubes, a Ordem Unida e marchas militares foram aplicadas aos liderados. Nos anos 80, entretanto, com o fim dos governos militares não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, a mídia bombardeou tudo que era relacionado a militar, e muita gente falava em banir o militarismo do Clube de Desbravadores, referindo-se à Ordem Unida e marchas por causa de expressões e vozes de comando. A crise antimilitar passou e a Ordem Unida continuou nos clubes. Vejamos como melhor aplicar e dosar estas ferramentas em nossos clubes, e para tal vamos dividir a Ordem Unida em 3 colunas. Assim ficará mais fácil executar as ordens e fará sentido a filosofia dessa atividade que faz marchar nossos exércitos e pelotões de desbravadores em todo o Brasil e que a Ordem Unida e marchas podem e devem trazer de bom aos seus participantes, se tão somente aplicados corretamente. Vamos explicar cada um destes, digamos, palavrões, é claro. Coordenação motora. Pela faixa etária, os desbravadores estão enfrentando ou o primeiro estirão do crescimento, final da infância e primeira adolescência, dos 9 aos 12 anos, ou o segundo, primeira adolescência para a puberdade, de 13 a 16 anos. Devido ao crescimento rápido e às transformações no metabolismo, o desbravador tende a ficar descoordenado.
O juvenil vive tropeçando. Tudo cai da mão. Às vezes não sabe medir força, mesmo nas brincadeiras. Alguns experimentam um crescimento vertical de centímetros em poucos meses, assim que fica difícil coordenar um corpo que de um dia para o outro está maior. É muito comum aos meninos usarem uma calça de igreja uma ou duas vezes e já ficar pula brejo. As meninas, na primeira vez, o vestidinho que caía como uma luva. Após algumas semanas, percebem que o comprimento encolheu, e os botões ou zíper parecem conspirar em não fecharem na altura do busto. Nesta hora, a Ordem Unida em marcha e os movimentos repetitivos são mais facilmente reconhecidos pelo corpo em crescimento. Daí a importância da frequência desta atividade em todas as reuniões do clube deve estar presente. As marchas fazem parte da reunião, não a reunião faz parte da Ordem Unida em Marchas. Isso significa que apenas alguns momentos da reunião de todas elas deve se gastar com esta atividade. Equilíbrio e postura. Devido às grandes mudanças, é comum ao juvenil e adolescente adquirir uma postura errada, tentando compensar a falta de equilíbrio. É comum os pais e professores brigarem com eles com frases: senta direito, endireita as costas, está andando todo torto, e etc. É na Ordem Unida, em simples ordens e comandos, que você treina os desbravadores nesses itens. Acha que não? Veja esse exemplo. Posição de sentido. Ao colocar o desbravador nesta posição por algum tempo, até 1, 2 ou 3 minutos, é necessário lembrar que não é castigo unido, é a Ordem Unida. Ele terá que treinar seu corpo na posição correta. Aquele jargão militar, peito para fora, barriga para dentro, serve para lembrar a postura. Quanto ao equilíbrio, tente fazer umas 10 conversões seguidas, direita volver, esquerda volver, meia volta volver, num terreno acidentado, pedrisco, grama, terra, por exemplo, e sair marchando em seguida. É um treinamento de equilíbrio. Capacidade óculo-manual e áudio corporal. Apesar de talvez essas palavras soarem estranhas, são termos conhecidos de educadores, pedagogos, psicólogos e psicomotricistas. Numa aula de Ordem Unida, você já usou estes palavrões muitas e muitas vezes sem saber. Óculo manual é o ato de responder a um incentivo visual. Exemplo: você ensina ao desbravador a posição de cobrir, ele vê e a copia. Este é o mesmo princípio usado na educação, ao professor escrever ou desenhar e você copiar no seu caderno. Mas na Ordem Unida e marchas, entretanto, como nas demais atividades físicas, você vê e copia corretamente a imagem que vê. Áudio corporal é outro princípio que você usou desde o primeiro dia que foi à escola. O princípio de aprendizado do ditado, ou seja, você ouve uma palavra, processa na sua mente e a transforma em palavra escrita. No caso aqui, você ouve a ordem, processa mentalmente a imagem do movimento a executar e transforma numa ação corporal. Concentração e freio motor. As maiores dificuldades enfrentadas pelos educadores hoje nas escolas estão baseadas nestes dois princípios que são exaustivamente treinados através da Ordem Unida. Não existe nada mais eficaz para a concentração do que você estar executando algo complexo, como marchar, e ter que estar atento para ouvir uma ordem. Por exemplo, direita volver e executar este movimento no tempo, forma e modos corretos. Se você não estiver concentrado, no mínimo, vai errar a ordem e sair trombando com os outros. Freio motor. Muitas pessoas vivem em ambientes fechados ou não terem muita atenção ou atenção demasiada sofrem deste grave problema educacional. Ou são extremamente inativos ou excessivamente irrequietos ou ainda ambos em diferentes situações. Na Ordem Unida em Marchas, estes são os mais fáceis de se identificar. Nas primeiras aulas no clube de desbravadores, as ordens mais estáticas, cobrir, firme, descansar, sentido, são assimiladas com alguma facilidade. O ordinário marche, entretanto, já mostra sem freio. Começam na metade do marche ou até no ordinário. E os freados, todo mundo começa, eles são empurrados pelos de trás. Aí vem a catástrofe, nas primeiras vezes. Ordem de alto. Como ninguém tem freio motor treinado, você gasta muitas reuniões até que esta ordem fique boa. Concentração e freio motor são qualidades que fazem o diferencial do bom para o mau estudante.
Noção espaço-temporal. A consciência do corpo em relação ao espaço que o cerca e em relação ao tempo e movimento ao redor é importante e vital. Ao calcular o tempo e como seu corpo fará para atravessar uma rua sem ser atropelado por um carro que vem vindo, é um simples e vital exemplo para que serve esta qualidade e ser desenvolvida. Na Ordem Unida, você está em meio a outras pessoas a uma distância pequena, executando movimentos no tempo certo, e, portanto, está trabalhando toda a noção espaço que seu corpo ocupa no pelotão temporal, executando a ordem bem pesada. Entretanto, além de todos estes benefícios de ordem educacional, é na Ordem Unida que temos a melhor ferramenta para o desenvolvimento sociocognitivo, necessário e vital no desbravador, que não encontra substituto à altura em nenhuma outra atividade, seja no clube, escola, lar ou igreja. Com mudanças ocorrendo na vida do juvenil, crescimento, conhecimento acadêmico, descoberta das diferenças sociais, rico, pobre, sexuais, mais bonito, mais feio, mais e menos atraentes, religiosas, religioso, não religioso, e das habilidades físicas, mais ou menos capacidade em esportes e atividades físicas de dificuldade e risco, levam mesmo a ter uma dificuldade muito grande de autoaceitação, autoestima e autoconhecimento. Diferente e superior ao esporte coletivo, onde poucos se sobressaem, a Ordem Unida nivela todos e forma um senso de aceitação social. Afinal, o bonito não é um marchando, mas todo um grupo executando o mesmo, unida com precisão. Esta autoafirmação e autoaceitação, oriundas da Ordem Unida e marchas, levam segurança e conforto a cada juvenil, além do espírito de corpo, grupo, onde todos se precisam e se ajudam. É aí que entra então a segunda ferramenta da Ordem Unida e marchas. Ferramenta de Ordem Unida, disciplina e unidade. Quando algumas pessoas defendiam a desmilitarização dos desbravadores, o melhor argumento era: vamos tirar dos desbravadores o uniforme, as insígnias, distintivos e hierarquia também, diretor, regional, departamental e etc., pois são a materialização do militarismo. Ninguém nunca tentou fazer essa dramática mudança. É importante definir Ordem Unida e marchas. Ordem Unida é toda e qualquer atividade executada por um grupo de pessoas de maneira uniforme em resposta a uma ordem. Sendo assim, não parece militar quando as crianças cantam corinho: meu salvador é meu amigo, seu escudo sobre mim é o amor, e executam a Ordem Unida de fazerem os gestos. Parece militar? Militar não é, mas é uma Ordem Unida comandada pelas palavras e frases da música. Veja os corinhos nas mãos do criador de Campuri da UCB de 2002, Derrubando Muralhas, do Campuri da UEL de 2002, sendo cantado com acompanhando a música. É pura Ordem Unida. Outras formas de Ordem Unida são Ordem Unida com bandeiras, marchas sincronizadas e até brincadeiras e jogos recreativos. Nenhuma dessas atividades tem cunho militar, entretanto, são Ordem Unidas. GRD, ginástica rítmica desportiva, quando exercida em grupo, também é uma forma de Ordem Unida, e assim como todas as outras citadas, é bem-vinda no clube, desde que não esteja em conflito com os princípios dos desbravadores e da IASD. Exemplo, música utilizada, vestimenta e etc. Ao desenvolver e utilizar a Ordem Unida em marchas no clube, obtém-se um alto grau de ordem e disciplina nos liderados, sem necessidade de imposição de disciplinas. O desbravador acostumado a agir através dos princípios da Ordem Unida em marchas torna-se mais participante e colaborador, pois aprende a portar-se como parte do grupo, unidade, para benefício do todo, clube. Marchas é a maneira organizada de dispor e deslocar um grupo de pessoas. Aqui sim pode-se incorrer no erro de se militarizar. Diferente dos militares que usam as marchas para deslocamento organizado em combate, temos que manter clara e consciente que a marcha dos desbravadores está sendo aplicada a desbravadores. Isto quer dizer, meninos e meninas que estarão sendo treinados para se deslocarem organizadamente, mas de modo algum são soldados ou paramilitares. Sem esta clara visão é que alguns incorreram no oposto do desmilitarizar, indo para o militarizar.
Infelizmente, não por mal, mas por não conhecimento da filosofia, não só da Ordem Unida em Marchas, mas também da filosofia do clube, ocorrem os dois extremos citados. É lindo ver um clube marchando bem. Entretanto, fazer as meninas de saia levantarem os pés, formando um ângulo de 60 graus no quadril, como os Dragões da Independência ou 9 de Julho, tropas de elite das Forças Armadas, além de ridículo, é de um mau gosto quase inaceitável. Clubes em forma uniformizados, com uniforme de gala, sobre gramados molhados na apresentação ao oficial de dia de camporia executando sentado um dois, é no mínimo desrespeitoso e mostra desconhecimento e despreparo. Os desbravadores não são soldados das Forças Armadas, são juvenis e adolescentes. Como equilibrar esta atividade sem cair nos extremos? Algumas dicas. Treinar Ordem Unida em Marchas por unidade. O clube se apresenta como todo, desfila como todo, mas o treinamento deve ser por unidade, por dois motivos. Primeiro, é mais fácil, lógico e eficiente ensinar os detalhes a 6 ou 8 que a 40 ou 50. Gastar menos tempo. Exemplo, na posição de descansar, mão esquerda segura punho da direita fechada na altura da cintura. Enquanto o instrutor gastará uns 2 a 3 minutos para ver se todas as mãos estão corretas na posição descrita acima para um clube com 40 participantes, em 20 a 30 segundos efetua-se o mesmo em 6 a 8 participantes membros da unidade. Sem contar no fator emocional do desbravador ao ser corrigido na frente do clube inteiro pelo líder, que fará com que aprenda a Ordem Unida em Marchas por pavor de ser corrigido em público e não por prazer. Este tipo de instrução geral ou general foge completamente à filosofia dos desbravadores e da Ordem Unida em Marchas nos desbravadores. Segundo, já a correção feita na unidade não tem este aspecto vexatório. O conselheiro deve-se bem mais próximo do desbravador e a ser corrigido no meio da unidade, que é para o desbravador sua turma. Não traz os efeitos negativos da chamada geral do general. Outra vantagem é que na unidade todos podem e devem também ter oportunidade para dar as ordens. O conselheiro, que deve ter seus 16 a 18 anos, está sendo treinado no clube de líderes, tem chance de sair da teoria para a prática. Os desbravadores começam a se desenvolver e é aí que se descobrem os líderes potenciais, aqueles que virão a ser líderes no futuro. A melhor maneira de se aprender é ensinando. Esta verdade se aplica para o conselheiro e desbravador na unidade. Muitas vezes você desperta o líder nato nos meninos e meninas de 10 ou 11 anos ao serem colocados na posição de comandar a Ordem Unida em Marchas para os companheiros da unidade. Como aplicar esta fórmula? Ao invés do instrutor, general, sargento, que normalmente é o único que sabe tudo de Ordem Unida, gastar metade da reunião dando aula para todos, deve passar algumas instruções para os conselheiros de unidade antes da reunião, ou durante alguns minutos enquanto o diretor, pastor, conselheiro geral está dando alguma palestra, e depois os conselheiros ensinarem estas instruções, aí sim colocar todo o clube em forma e ver os resultados. Ganha-se tempo, atinge-se o objetivo e alcança a filosofia da Ordem Unida no clube de desbravadores com eficiência. Para interesse espontâneo, criar um tipo de pelotão especial, onde os interessados se reúnem para treinar e cumprir as especialidades de Ordem Unida e prepararem evoluções e alegorias especiais para competições e desfiles. Em suma, a Ordem Unida em Marchas são uma atividade do Clube de Desbravadores, muito importante e que deve trazer prazer, ordem, disciplina e espírito de corpo ao clube e a cada desbravador individualmente. Ferramenta marketing. Já nos anos 70, um dos mais dedicados líderes de desbravadores, o pastor José Silvestre, que foi colaborador no capítulo de regionais, dizia que o Clube de Desbravadores era o cartão de visita da IAGE. Sendo assim, os desbravadores desfilando mostram e apresentam a organização e beleza dos nossos ideais, promovendo e atraindo a todos quantos venham a ter contato com os desbravadores.
Baseado nessa premissa, pode-se ver quão importante é para a propaganda e marketing da IAGE o clube e tanto mais como ele se apresenta. Como desbravador, devo ter participado de uma centena ou mais de desfiles. Um desses, no entanto, algo ficou gravado na memória. Anos 70, auge do governo militar no Brasil. Desfile em comemoração à Revolução Constitucionalista no Ibirapuera. De frente ao obelisco dos soldados constitucionalistas, vários pelotões do Exército, Marinha, Aeronáutica, a Cavalaria do Pelotão 9 de Julho, umas 2 ou 3 escolas que nos separavam dos talvez 50 escoteiros e bandeirantes, faziam o frio peculiar da São Paulo da Garoa. Nosso pelotão especial de desbravadores era o último após vários clubes de diversos bairros de São Paulo. Na formação ao lado da Assembleia Legislativa, fui conversar com os irmãos escoteiros. Afinal, nós, desbravadores, viemos parcialmente das mesmas ideias e ideais do nobre Baden-Powell. Copiamos deles, entre outros, o lenço, o gosto pelos acampamentos, a divisão em grupos, deles patrulhas e nossas unidades. Conversava com os garotos da mesma idade que eu, na época uns 13 anos, e que eram escoteiros do Ar, da Lapa, bairro do primeiro clube que frequentei. Falando sobre o tempo, o frio, os coitados de perna de fora e o desfile, nisso veio um dos chefes dizendo que eles só haviam trazido poucos, por quê? Mas que eram maiores e melhores que nós, desbravadores. Lembro que os meninos ficaram constrangidos, afinal queriam fazer amizade. Percebendo, me convidei para ir assistir uma reunião deles, já que conheciam a sede deles na Lapa, Rua Sabaúna. E convidei-os a virem um domingo na nossa reunião no Capão Redondo. Situação contornada, me despedi deles com um sempre alerta, cumprimento com mão esquerda, flor de lis, continência escoteira e tudo que tem direito. Lá foram eles com o chefe dizendo: vamos passar andando frente ao palanque, escoteiro não é soldado, não marcha. Lógico que era mais uma agulhada. Apesar de eu estar só, o resto do clube estava já formado. Não baixei a crista e respondi: a gente de bravador também não é soldado, mas vamos fazer uma apresentação especial frente ao palanque das autoridades. Fique lá para nos aplaudir. Governador, prefeito, autoridades militares e nós, o Serra Fila. Tínhamos que fazer bonito, já que as Forças Armadas já tinham dado show, os escoteiros, as escolas e como último pelotão para arrancar a atenção e algumas palmas após todos, inclusive todos os desbravadores. Era uma tarefa difícil. Começamos as evoluções pouco antes de chegarmos ao palanque, e pelo sincronismo e beleza visual, muita gente que já estava indo embora voltou para assistir e aplaudir. Numa das evoluções, fui parar de frente para o palanque, e embaixo dele, acocorados, estava todo o grupo de escoteiros, se protegendo da garoa, aplaudindo feito loucos. Aqueles meninos com quem eu havia falado aplaudiam e sorrindo demonstraram quanto gostariam de estar ali. Senti um santo orgulho de ser desbravador. As autoridades comentavam: é o melhor grupo, melhor que o exército. Quer melhor marketing do que este? Definitivamente, a Ordem Unida e Marchas podem fazer para a IAGE o que nenhum pastor, sermão e conferencista consegue. É a melhor mostra da mais bonita face, literalmente inclusive da nossa igreja. E não é de hoje que as marchas, desfiles chamam a atenção. Nos tempos bíblicos, por exemplo, um dos motivos que fez Davi se tornar tão popular é que, em 1 Samuel 18,16, diz assim: porém todo Israel e Judá amavam Davi, portanto fazia saída e entradas militares diante deles. Conclusão: ao conhecer a filosofia da Ordem Unida em Marchas sob o ponto de vista educacional, funcional, ordem, disciplina e unidade, e como estratégia de marketing, cabe agora a você, diretor, instrutor, conselheiro e desbravador, cumprir fielmente a parte que me corresponde. As diversas formas de Ordem Unida não têm limitações aos manuais de caserna. Como você viu, pode também criar algumas formas de Ordem Unida e Marchas, até por clube ou unidade, além da tradicional Ordem Unida e Marchas originada dos manuais militares. Você tem um universo ilimitado a ser desbravado e inventado, por que não? Pelos próprios meninos e meninas.
tomado por base as ferramentas provindas pela nossa filosofia. Podemos demonstrar, através da Ordem Unida em Marchas, entre outras, que amamos a pátria porque amamos a Deus. Através do desbravadorismo, seremos mais úteis a Deus, à pátria e ao semelhante. Somos um povo diferente, muito melhor, mais treinado, educado e organizado. Nossa aparência militar, advinda pelo uniforme e marchas, fazem de nós um exército, como profetizou Ellen White, que não chegou a conhecer os desbravadores. Ela disse, no livro Educação: com tal exército de obreiros com o que poderia fornecer nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem do Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir seria levada a todo o mundo. Treine os seus desbravadores para fazerem bonito através da Ordem Unida em Marchas, e com isso estaremos alcançando nosso alvo, a mensagem do Advento a todo mundo nesta geração.